Vem aí a nova Vaza Jato, que agora não é mais de mensagens do Telegram, vai ser mensagens do WhatsApp. E não é do Glenn Greenwald, não é o Glenn Greenwald quem vai divulgar isso, vai ser o próprio Sérgio Moro. O Sérgio Moro disse a interlocutores dele que ele tem provas. E entre as provas, além das provas documentais, ele tem conversas de WhatsApp com o Jair Bolsonaro e tem inclusive áudios entre ele e o presidente, áudios enviados no WhatsApp. O Sérgio Moro, muita gente não se deu conta, ele foi juiz por 22 anos. E não qualquer juiz, ele é um juiz que ele é especialista em usar a mídia a seu favor. Tanto é que ele ficou famoso assim, ele usava a mídia a seu favor, ele ficou endeusado pela mídia, o paladino da justiça, o rei da luta contra a corrupção. Pois bem, porque ele sabe usar a mídia a seu favor, ele sabe fazer operações midiáticas. Olha só o que ele fez de ontem para hoje. Todo mundo, ele conseguiu virar todos os holofotes da República para ele. Ele podia sair de fininho pela porta dos fundos, falar uma coisa ou outra, mas não, ele conseguiu atiçar a curiosidade do Brasil inteiro para uma coletiva dele de imprensa às 11 da manhã. Se ele fizesse ontem, o Brasil não estava esperando isso, mas não, ele fez a gente esperar. Para todo mundo olhando para ele, ele fez as denúncias. Ele acusou o Bolsonaro de 6 crimes e como ele foi juiz por 22 anos, ele sabe que ele tem que provar. Acusou, tem que provar. Senão é denunciação caluniosa e quem vai para a cadeia é ele, Moro, não é o Bolsonaro. E olha só, além disso, do Moro poder ter as provas, estão ventilando já a possibilidade de uma CPI. A CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que é os deputados investigando essas acusações. E aí vai ser, aí o Bolsonaro tá em apuros, mas apuros muito fortes. E além da CPI, estão ventilando a possibilidade de uma acariação, que é colocar Moro e Bolsonaro frente a frente. E aí, vamos ver quem é que mostra a prova do quê, quem é que tá falando a verdade. Isso, eu acho que isso ia ser a live do século no Brasil. Tá tendo live de Gustavo Lima, de artista não sei quem. Vai ter a live agora do Bolsonaro, do Moro e a cariação. Só falta a live do Valeixo, do diretor da Polícia Federal, desmentindo o Bolsonaro e dizendo que não se demitiu. Porque hoje tá que tá. Mas vamos falar disso, de como o Bolsonaro tá cercado por todos os lados. O cerco tá fechando e tá fechando muito, muito rápido. O Bolsonaro não vai aguentar. É uma bomba relógio e tic-tac, tic-tac. A cada segundo que passa é um segundo a menos que o Bolsonaro tem para achar uma saída para esse problema. Eu vou falar por quê, mas antes, se você quer ver a casa cair, se nessa briga entre Moro e Bolsonaro você torce para a briga, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao desgoverno e inclusive ao Sérgio Moro todos os dias. Eu sei e todo mundo que está inscrito aqui no canal sabe que o Sérgio Moro não é, nunca foi e nunca será flor que se cheire, mas o Bolsonaro tampouco. E se o Sérgio Moro puder ser usado para enfraquecer o Bolsonaro e o Bolsonaro puder ser usado para enfraquecer o Moro, ótimo. Nesse fogaréu aí, eu jogaria gasolina para apagar. E comenta aí, você também jogaria gasolina no fogaréu entre Bolsonaro e Moro? Eu jogaria, né? Eu sei, eu vejo os comentários. Todo mundo jogaria. Pois bem, se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça se inscrever. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos do canal não são inscritas. Então, ajuda. Um segundinho. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, porque uma bomba relógio que eu falei agora há pouco. O Bolsonaro foi intimado, ele tinha 30 dias, agora ele tem menos que isso, já faz uma semana. Ele foi intimado a mostrar o resultado do teste dele de coronavírus. Se ele não mostrar, muita gente me disse, Thiago, o réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, então ele não é obrigado a mostrar. Realmente, pela lei, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Só que se você se recusa a produzir tais provas, a justiça pode simplesmente levar em consideração que você provavelmente é culpado. Então o Bolsonaro, se ele não mostrar e não der uma boa justificativa, na verdade não tem justificativa, mas se ele não mostrar o exame dele, todo mundo vai entender que é porque ele mentiu e que o exame dele deu positivo e aí ele poderá ser acusado de vários crimes porque ele falou com as pessoas, ele foi em público, ele não usou máscara, ele apertou a mão de muita gente, então coisa fica feia para ele. Ele sabe que ele tem um pouco mais de 3 semanas para isso. Esse é um dos motivos. Outro dos motivos, enquanto a gente fala aqui, o inquérito do STF, esse mesmo que o Moro hoje falou, que o Bolsonaro tem medo do inquérito do STF, lembra? Tá andando. Para piorar, o STF colocou, enquanto o Bolsonaro falava, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está
tomando conta dessa investigação, das fake news contra o STF, que é a investigação que está chegando no Carlos Bolsonaro e nos financiadores das milícias digitais bolsonaristas, ou seja, tem um filho do presidente que pode ser preso e vários financiadores do presidente que também podem ser presos, que vai fechar a torneira do dinheiro, não vai mais jorrar dinheiro para ele, para o sistema de comunicação deles e para isso tudo. O Alexandre de Moraes tomou uma decisão hoje. Ele assinou um documento dizendo que o delegado e os agentes da Polícia Federal que estão nessa investigação não serão trocados. Olha só, o Bolsonaro seria um péssimo jogador de xadrez, porque ele só pensa na jogada que ele vai fazer. Ele não pensa 2, 3 jogadas mais na frente, como um jogador de xadrez faria. Ele não imaginou que trocar o chefe da Polícia Federal e peitar o Sérgio Moro ia causar tanta repulsa nas pessoas e tamanha... Isso ia ficar claro, tamanha a ação dele, ia ficar claro para todo mundo que ele quer interferir em alguma coisa. E claro que o STF tem o poder de tomar uma decisão dessas. Então, o Bolsonaro fez tudo isso à toa, porque não serão trocados os delegados e nem os agentes da Polícia Federal e a investigação das fake news continua. Então o Bolsonaro está com uma outra bomba relógio na mão. Já tem aquela bomba relógio que é o exame dele, agora coloca outra bomba relógio que é essa operação do STF, que a qualquer momento pode decretar a prisão de alguém. A gente não sabe porque está em sigilo. Só se sabe que está caminhando muito rápido, tanto é que o Bolsonaro está em desespero. É desespero o que o Bolsonaro fez hoje. Ele cometeu suicídio político, ele cometeu crimes. Hoje, na fala do Bolsonaro, ele admitiu crimes, ele admitiu, é crime as coisas que ele fez. Ele falar, por exemplo, que a Polícia Federal não queria investigar o porteiro, por isso eu troquei o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para poder investigar esse porteiro. Um presidente não pode colocar o caso dele na frente de outros. Isso é crime. E então o Bolsonaro, ele admite que fez um crime, ele confessa ali um crime. Aí ele admite outros em outras investigações. Então o Bolsonaro, ele está no desespero. O desespero é tamanho que ele começa a admitir crimes. Hoje ele foi falar sobre o Queiroz, falou, porque eu recebi um cheque, falaram que eu recebi cheque de 24 mil do Queiroz. Ele é meu amigo há muitos anos, eu recebi, não foi 24 não, foi 40 mil reais. Aí ele se tocou, que ele falou besteira, que ele tá se incriminando. Aí o que ele fez? Ele falou, inclusive é um cheque que eu fui para Brasília e eu deixei esse cheque no Rio de Janeiro e eu não depositei. Vem aqui. Quem é que tem um cheque de 40 mil reais em casa e não deposita esse cheque nunca? Não, se eu tivesse um cheque de 40 mil reais, depositava na hora. Você não... 40 mil reais aí tá sobrando para você? Para mim não tá. Para o Bolsonaro, mas ele é um deputado rico. O salário dele de deputado é 33 mil por mês. Uns anos atrás, quando foi esse do cheque aí, eu não sei quanto era o salário, devia ser 29 mil por mês. Então é mais do que um salário dele. Se alguém te desse um cheque que vale mais do que o seu rendimento mensal, você não ia depositar esse cheque no mesmo dia ou logo no dia seguinte? Ou você ia deixar em casa sem depositar nunca? O Bolsonaro, ele tá perdidinho. Isso é desespero. E aí, o que acontece? Nos próximos dias, vai haver movimentação para talvez criar uma CPI do Moro e Bolsonaro. Eu não sei como vai se chamar essa CPI. Enquanto isso, a bomba relógio da investigação do STF tá nas mãos, tá ali, tá tic-tac, a cada segundo passa. Há investigações contra o Flávio Bolsonaro, contra o Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro. Olha só, tem o crime do Adriano da Nóbrega, os celulares dele estão sob perícia. A perícia demora, mas vai acontecer e uma hora isso vem à tona. Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e a gente até esqueceu hoje. Morreram oficialmente mais de 350 pessoas nas últimas 24 horas de Covid-19. Então, são várias bombas relógios. O Bolsonaro está cercado por todos os lados. E agora, pode vir uma CPI e CPI tem sim a prerrogativa de convocar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro nem tem mais foro privilegiado, mas mesmo se tivesse, tem. E convocar o Bolsonaro. Eu não sei se o Bolsonaro é obrigado a ir. Isso está sob discussão, talvez precise de aval do STF. O STF vai dar o aval, não se preocupe. Mas se ele for convocado e não for, aí fica bem feio para ele. E então o Bolsonaro está cada vez mais cercado, o desespero vai começar a bater.
esse é o fim do governo Bolsonaro. Daí não tem como o Bolsonaro se sustentar. Já perdeu o apoio do empresariado, perdeu o seu ministro mais popular, que saiu atirando. O Moro caiu, mas caiu atirando. O Bolsonaro também perde apoio de qualquer setor judiciário que exista. O próprio Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, que ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele pediu essa investigação para o STF provavelmente vai dar o aval ainda hoje ou amanhã para começar uma investigação sobre os crimes que o Moro acusou o Bolsonaro, e o Moro já falou que tem as provas, então são muitas armas apontadas para o Bolsonaro, imagina como se fosse uma guerra, ele está no centro, são muitas armas apontadas, eu não vejo saída para o Bolsonaro. A saída dele vai ser a renúncia, é a saída mais honrosa para ele, a renúncia e tentar pegar um avião e fugir do Brasil, porque ele vai ser preso. Anota, ele vai ser preso. E agora no fim do vídeo fica aí com uma edição das denúncias feitas pelo Sérgio Moro, algumas delas. Tem uma outra que eu tinha até esquecido. O Bolsonaro, hoje de manhã, o governo Bolsonaro, publicou a demissão do Valeixo, do braço direito do Moro, num documento que tinha a assinatura do Sérgio Moro. Olha isso. E o Sérgio Moro falou, eu não assinei. Isso é falsidade ideológica. Falsificaram uma assinatura do Sérgio Moro em um documento oficial. Precisa mais? Agora fica aí com o vídeo do Moro falando, se você tiver estômago para ver o Moro falando. Mas como ele está falando do Bolsonaro, então ele até fala bem do PT, então fica aí com o vídeo. Falou. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho. Seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade, essa autonomia foi mantida. Isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora eu acho que não faz mais sentido manter o segredo. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência, pedi apenas que se algo me acontecesse, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição. O presidente concordou com todas, com esse compromisso, até publicamente, que me daria a carta branca. Mas, a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente a troca do comando da Polícia Federal. Isso, inclusive, foi declarado publicamente. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação, uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro. Outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco. Ontem, conversei com o presidente, houve essa insistência. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente tem a preferência por alguns nomes que seriam a indicação deles. Foi ventilado o nome de um delegado que passou mais tempo no Congresso do que ativa na Polícia Federal. O problema é por que trocar e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações. Imaginem-se, durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. E se esse alguém, sendo da corporação, aceitando substituição do atual diretor-geral, com o impacto que isso vai ter na corporação, não conseguiu dizer não para o presidente, eu fico na dúvida se vai conseguir dizer não em relação a outros temas. Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, mas isso não é totalmente verdadeiro. É claro que depois de tantas pressões para que ele saísse, ele de fato até manifestou a mim, olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma, mas nunca isso voluntariamente. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido.
Em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. O fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal, eu sinceramente fui surpreendido. Para mim, esse último ato também é uma sinalização de que o presidente me quer realmente fora do cargo, essa precipitação na realização da exoneração. E vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão.